Você vai sair da mediocridade. Você vai deixar de ser uma pessoa mediana. Você vai deixar de ser uma pessoa conformada. E você vai se tornar um diferenciado. Você vai se tornar um acima da média. E é isso que você precisa buscar alcançar. É interessante, gente, como esta passagem da Bíblia tem o poder de nos ensinar algumas coisas poderosíssimas a respeito de sucesso. A passagem que eu estou falando é aquela passagem onde Agar, ela é despedida da casa de Abraão e ela tem que sair da casa de Abraão, né? E ela vai para o deserto e lá no deserto acontecem muitas coisas e entre as coisas que acontecem ela percebe que ia morrer. E também percebe que o filho dela, Ismael, ia morrer. Então ela toma uma decisão de abandonar Ismael para morrer, porque Ismael ia morrer primeiro, e depois morrer ela. Então ela foi para um lugar distante para não ver o menino morrer. Esta passagem fala muito, gente. Fala muito a respeito de aprendermos a reconhecer os nossos verdadeiros inimigos. Então eu quero que você, comigo, vamos juntos aprender algumas coisas aí para o sucesso através dessa passagem. Veja bem, uma das coisas que nos revela essa passagem é que a primeira coisa é que Agar não aprendeu a lidar com os inimigos dela. Ela não aprendeu a identificar e lidar com esses inimigos. Nunca tentou lidar com isso até aquele momento. E olha só, ali naquele momento nos revela que ela não sabia lidar com um inimigo que muitas vezes nós não percebemos que é um inimigo, chamado sucesso. Na verdade, nós não sabemos lidar com o sucesso e com o fracasso. Muitas vezes não sabemos lidar com isso. Agar não sabia lidar, não soube lidar com o sucesso. Por quê? Porque o sucesso é aquele momento onde você precisa se preparar e você usar o sucesso, porque se você está tendo sucesso, é para você usar ele, para você se preparar melhor para novos desafios. O sucesso nunca pode nos paralisar. E o sucesso tinha paralisado ela. Ela não soube lidar com o sucesso e, portanto, não se preparou para o fracasso que veio acontecer. E quando ela percebe que fracassou, ela entra num verdadeiro parafuso mental e ela não consegue entender o fracasso e lidar com o fracasso. Ou seja, ela sai da casa de Abraão frustrada e a frustração que ela estava sentindo desmotiva ela. E quando ela chega no deserto com o filho, ali ela não vê nenhuma saída, ela só vê problemas, ela só vê dificuldades. O fracasso muitas vezes faz a gente perceber apenas dificuldades, faz nós perceber apenas o lado ruim. E no fracasso você tem que entender que todo fracasso tem alguma coisa positiva por trás do fracasso. Tem alguma coisa que pode ser combustível para você dar a volta por cima. No fracasso tem que haver isso. E quando nós não estamos preparados para o fracasso, a gente não consegue perceber isso, certo? Segunda coisa que eu percebo nessa passagem com relação a Agar e com relação a conhecermos os nossos verdadeiros inimigos é que ela não sabia lidar com o recomeço. E não saber lidar com o recomeço faz com que ela, ali no meio do deserto, paralise. Quando você não sabe lidar com recomeços, você passa a paralisar. E ela paralisou ali no meio do deserto, naquele momento ali de fracasso. E ela, então, paralisada ali, ela tem medo do recomeço, medo de recomeçar. E tem muitas pessoas que elas não sabem lidar com recomeços. Elas têm dificuldades a lidar com recomeços. Elas preferem ficar sofrendo, paralisadas em uma coisa que não sai do lugar, em uma coisa que não tem mais sentido de você estar envolvido, porque você de repente tem medo de recomeçar. Aquela pessoa que antes começou talvez do zero, que antes teve força de acreditar em algo que ninguém acreditava e começar algo do nada, essa pessoa agora ela tem medo de recomeçar. Sendo que, quando nós recomeçamos, uma das coisas que a gente precisa entender é que quando nós recomeçamos, nós então já temos uma experiência.
Então nós já estamos mais preparados do que quando começamos. Se temos que recomeçar, nós iremos recomeçar já muito melhor preparados do que antes. Alguém que recomeça já tem a experiência de ter passado por situações, já tem a experiência de ter conseguido a começar algo, de ter conseguido a fazer com que algo dê certo, com que algo progrida, com que algo prospere. E esta experiência vai nos capacitar, nesse recomeço, a irmos mais longe, porque nós já não começamos do nada. Nós já começamos com uma certa experiência, nós já recomeçamos com uma certa experiência e isso, com certeza, essa bagagem vai nos ajudar a irmos muito mais longe. Então, aprenda a lidar com o recomeço. Queira recomeços. Eu próprio, na minha vida, tive que recomeçar muitas vezes. Tive que recomeçar muitas vezes quase do zero de novo. E todas as vezes que eu recomecei alguma coisa, eu conseguia levar essa coisa, aquela situação, para que ela pudesse recomeçar e atingir um alvo ainda mais alto, tá certo? Outra coisa que a gente percebe ali é que ela se tornou uma pessoa conformada. E o conformismo é um dos maiores inimigos que uma pessoa pode ter. Você nunca pode ser conformado. O conformismo é algo que engessa as pessoas. O conformismo é algo que paralisa as pessoas. Muitas pessoas estão paralisadas porque estão conformadas. Elas acreditam que elas alcançaram alguma coisa e que isto que elas alcançaram é tudo que elas podem atingir. Por isso que eu sou, de certa forma, assim, meio que contrário, meio que crítico dos empregos públicos. Por quê? Porque o emprego público, muitas vezes, ele engessa as pessoas se tornam conformadas. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, pessoas muito capazes e que estão ali paralisadas num conformismo porque têm, entre aspas, a segurança de ter um emprego público. E assim, essa segurança falsa faz com que essas pessoas se tornem pessoas conformadas, pessoas que poderiam estar produzindo muito mais, mas que estão engessadas, trabalhando no emprego público muitas vezes, ou no emprego aí que dá uma segurança para a pessoa, que faz a pessoa estar engessada. Não, eu estou seguro, eu tenho uma carteira assinada, eu tenho a segurança de que não vão me mandar embora nunca, eu tenho a segurança desse emprego, e esta segurança conforma essas pessoas. Não seja conformado. As pessoas que se apegam a alguma coisa, elas se tornam conformadas e daí elas deixam de estabelecer novos alvos. Estabeleça desafios para você. Não seja conformado, estabeleça desafios para você. Sabe, é semelhante a você ir na academia, sabe? Uma das coisas que mais motiva alguém é quando você vê resultados. É quando você percebe resultados. É quando você se sente desafiado ou você se desafia, você estabelece alvos maiores para você e você se sentindo desafiado, você luta por aquilo. Você luta para alcançar aquilo. Não seja conformado, estabeleça metas e trabalhe para atingir essas metas. Sabe, eu me lembro de uma vez em que eu liderava uma equipe muito grande, de pessoas muito capazes. Aquelas pessoas tinham sido escolhidas a dedo, nós escolhemos aquelas pessoas com critérios e nós conhecíamos a condição de cada uma daquelas pessoas de executar a tarefa que foi estabelecida para elas. Então, cada uma daquelas pessoas que foram escolhidas a dedo por nós eram pessoas que podiam atingir suas metas. Eu me lembro, numa reunião bimestral de prestação de contas, uma das pessoas da equipe veio trazer então a sua prestação de conta e daí ela me mostrou um relatório com 25% das metas atingidas, 25%, e ela achava que estava bom. Na verdade, ela atingiu 25% das metas e ela deveria estar preocupada, mas ela achava que tinha atingido uma grande coisa. Na verdade, ela não atingiu nada. Você precisa aprender a estabelecer metas e atingir cada uma dessas metas. E quando você não atingir essas metas, você precisa parar e você precisa ver o que aconteceu de errado e buscar atingir essas metas. Não parar e achar que está bom. Busque atingir metas. Então estabeleça metas para você. Sinta-se desafiado por essas metas. Estabeleça desafios para você mesmo, diários, desafios semanais, desafios mensais. Estabeleça metas a serem atingidas. Por exemplo, quando você vai numa academia, você vai fazer um condicionamento físico. Eu que gosto muito
de preparação física, eu gosto muito desse lance de academia. Então, uma das coisas que mais motiva você é quando você estabelece metas, quando você se desafia, quando você percebe que você pode dar mais, quando você percebe que você pode alcançar mais alto e você se desafia. E quando você atinge essas metas, quando você atinge esses alvos e você olha no espelho, por exemplo, e você percebe que está dando resultado, você percebe que você está batendo metas diárias, semanais, isso motiva você a ir mais alto, isso motiva você a se preparar melhor, isso motiva você a treinar mais, a ir mais fundo no treino. É isso que você tem que fazer no teu trabalho, na tua empresa, na tua família, no teu casamento. Não importa em qual área da tua vida, você precisa aprender a estabelecer metas e alvos e atingir cada um deles. E quando você não atinge, incomode-se com isso. Sinta-se incomodado por você não ter atingido aquele alvo. Porque se você agir dessa forma, você vai sair da mediocridade, você vai deixar de ser uma pessoa mediana, você vai deixar de ser uma pessoa conformada e você vai se tornar um diferenciado. Você vai se tornar um acima da média. E é isso que você precisa buscar alcançar, se tornar alguém acima da média. Não se conforme com a média, não meça você pelos outros, meça você por você mesmo. Os maiores inimigos nossos não são os inimigos externos. Os maiores inimigos nossos não são os obstáculos que estão no nosso caminho, mas os maiores inimigos da gente são obstáculos que estão dentro de nós. São pensamentos limitadores, sentimentos limitadores e que geram atitudes limitantes, atitudes que nos limitam, que nos impedem de ir mais longe, que nos impedem de sermos alguém muito melhor. Nós podemos ser muito melhores, está certo? Entenda isso. Essa passagem que fala sobre Agar, ela também nos chama para uma outra passagem, que agora me veio aqui na mente. Qual é a passagem? De Davi. Davi que se tornou o rei que mais atingiu metas, que mais atingiu os seus objetivos. Davi conquistou tudo que ele podia conquistar. Mas uma das coisas que chama a atenção é numa passagem de Salmos que fala sobre Davi, que diz o seguinte, ó: persegui os meus inimigos. Olha só, os inimigos de Davi já estavam fugindo de Davi. Ele poderia dizer, não, tá bom, fugiram de mim, para que eu vou lutar? Para que eu vou me cansar se eles estão fugindo de mim? Não, Davi não fez isso. Davi disse assim, vou perseguir eles. Não tem, eles não vão fugir. O meu objetivo era vir até eles e conquistá-los, vir até eles e vencê-los. Eu não quero que eles fujam, eu quero vencê-los. Então Davi diz assim, não, nada disso, não vão fugir de mim. Ele perseguiu eles. E ele perseguiu eles e aí diz assim, persegui e os alcancei. Ele os alcançou. Então ele se esforçou, ele foi além dos seus próprios limites para alcançá-los. Ele alcançou os inimigos e daí diz assim, persegui os meus inimigos, os alcancei, os destruí. Olha só, ele chega até os inimigos, acredito que os inimigos queriam se render para ele, mas ele diz, não quero que vocês se rendam, lutem porque eu vou vencer vocês. E ele vence os inimigos, ele destrói os inimigos, ele estabeleceu uma meta e nada, absolutamente nada, tirou dele o foco da meta que ele estabeleceu. Ele focou na meta e não interessou o que aconteceu no caminho dele, ele atingiu essa meta. É isso que eu e você precisamos ser. Precisamos ser essas pessoas que estabelecemos metas e nada, absolutamente nada, faz com que nós venhamos a mudar a meta e o alvo. Nós vamos trabalhar até atingir a meta. Até atingir a meta. Ah, 90% eu atingi, tá bom? Não, não tá bom. Vamos atingir 100%. Vamos trabalhar para atingir 100%. Vamos nos esforçar para atingir o alvo. Tá certo, pessoal? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gostou disso que eu estou falando, dá uma olhadinha aí no meu canal e aí tem vários vídeos. Tem vários vídeos aí falando sobre inteligência emocional, também sobre inteligência espiritual, que são os assuntos que eu abordo. Eu abordo inteligência emocional e inteligência espiritual. Esses dois assuntos, eles andam juntos, lado a lado. É impossível você desmembrar eles.
Você precisa ter inteligência espiritual e você precisa ter inteligência emocional, e essas duas coisas precisam estar juntas. Então, esses são os assuntos que eu trato nos meus vídeos. E se você gostar, faz o seguinte, se inscreve aí no meu canal, fortalece o nosso canal, deixa aí o teu like. O teu like é muito importante, o algoritmo vai reconhecer que você gostou dos nossos vídeos, vai recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, tá certo? E também aciona o sininho das notificações para você receber aí, todas as vezes que um novo vídeo for lançado, você receber aí o sinal rapidamente de que um novo vídeo está no ar, tá certo? Pessoal, eu quero que você guarde o que eu falei. Eu falei sobre aprender a reconhecer os nossos inimigos, a reconhecê-los, e falei sobre aprender a lidar com o sucesso e com o fracasso. Essas duas coisas você precisa aprender a lidar. Aprender a lidar com o medo de recomeçar, não ter medo de recomeçar ou de começar. E também falei sobre não sermos conformados, tá certo? Aprender a lidar com o conformismo, tá certo, pessoal? Um grande abraço para você e até o próximo, se Deus quiser.